Obrigada, Ana. Tinha esquecido. Pronto, tá gravando. Beleza. Gente, então, hoje a gente tem o prazer de ter essa apresentação do Paulo von Kruger. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Fundação Mineira de Educação e Cultura. Mestre em Construções Metálicas pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutor em Engenharia de Estruturas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ainda, hoje em dia, ele já é professor da Escola de Arquitetura da UFMG, atua na área de gestão de desastres, em particular em incêndio no patrimônio cultural. Paulo, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Posso começar, então? Primeiro é um prazer, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre essa questão de desastres no patrimônio cultural. É algo que começou a me intrigar já há mais de 10 anos, e quando eu comecei a estudar isso, ao mesmo tempo é algo que é algo apaixonante, mas, por outro lado, é algo que começou a me preocupar bastante, né? E vocês vão ver aqui nessa apresentação que eu preparei, o porquê dessa minha preocupação. Então, quando eu vejo pessoas preocupadas com isso, eu fico muito feliz, porque é uma forma da gente preservar o nosso patrimônio, porque a incidência de incêndios em edificações acauteladas, edificações tombadas, ou mesmo as não tombadas, mas que têm uma importância histórica para uma comunidade, para um país, ou até mesmo para o mundo, a partir do momento que acontece um desastre nesse tipo de edificação, a gente perde muito mais do que a edificação em si, né? O bem material. A gente perde a memória, a gente perde a noção de pertencimento e por aí vai. Então, eu fiz uma apresentaçãozinha muito rápida, né, para vocês entenderem primeiro o que o incêndio pode provocar, a velocidade do incêndio. Vou mostrar para vocês alguns exemplos e depois a gente abre o tempo aí para bate-papo, assim como foi especificado pelo pessoal que está organizando, né? Por sinal, muito bem organizado, né, gente? Ainda mais online, à distância, é meio complicado. Eu peço desculpas pela minha dicção, mas é porque eu coloquei aparelho tem pouco tempo, então eu estou me acostumando com o aparelho, então minha dicção não está muito boa, tá? Eu vou começar a apresentação, eu queria perguntar a vocês, pedir para ver se vocês estão vendo. Todo mundo está vendo? Sim. Sim, né? Pois bem, então, vamos lá, né? Vamos direto ao assunto. Peraí, tem que ser com o mouse. Então, o objetivo da prevenção de incêndio são esses 4 aí, né? A primeira é a garantia da vida humana, é a primeira coisa. Segundo é prevenir a conflagração e propagação do incêndio. O terceiro é a proteção do conteúdo e a estrutura da edificação, e o quarto é minimizar os danos materiais do incêndio. Agora, quando a gente trata de patrimônio cultural, ele entra ali, né? Eu até coloquei essa em destaque, que o incêndio em patrimônio científico-cultural, acervo histórico, ela destrói não só o conteúdo ou a estrutura da edificação, ela destrói a noção do pertencimento, né? A história contida ali, a história da construção da edificação, quando ela aconteceu, de que forma que ela aconteceu, ou seja, é muito mais do que simplesmente a destruição de algo físico, né? Ela tem muito mais, ela envolve muito mais outras áreas do que simplesmente essa área, né, de uma edificação em si. Então, por isso que eu destaco isso aí, né? Ela não entra nos objetivos principais a princípio, mas ela é fundamental, a sua preservação, né, a prevenção de incêndio, ela é fundamental, porque a partir do momento em que se inicia um incêndio, muitas vezes não dá tempo de interromper esse incêndio no seu início, né? Então, é por isso que eu coloquei esse gráfico aí. Esse gráfico representa uma curva de um incêndio normal, natural. Um incêndio natural ocorrido num ambiente, num determinado ambiente, né? Então, a gente tem aqui
nessa coordenada as horas, e nessa coordenada a temperatura. Então, vocês vão ver, gente, que em poucos minutos o incêndio se inicia através de um ponto de ignição, alguma ignição. Ele tem o que a gente chama de pré-flashover, ou pré-inflamação generalizada. Rapidamente, em poucos minutos, ele atinge a inflamação generalizada, ou flashover, e aí depois ele transcorre ao longo ali de 1 hora, 2 horas, até que ele começa a se extinguir. Ele se extingue quando acaba o combustível, ou quando a temperatura reduz, ou quando o oxigênio acaba, né? Então, é uma curva que tem começo, meio e fim. Agora, essa curva varia muito, porque depende do ambiente, depende da quantidade de oxigênio, depende da temperatura, depende do combustível, depende de um monte de coisa, né? Mas, a princípio, a gente tem esse início do incêndio, que ele, em poucos segundos, se ele é combatido, se consegue interromper o incêndio. O problema é que ele é muito rápido, são poucos segundos mesmo, né? Depois disso, em poucos minutos, acontece esse incêndio generalizado, que ele ocupa todo o ambiente, e aí o estrago está feito, né? O máximo que o Corpo de Bombeiros vai fazer é tentar conter o incêndio naquele ambiente ou naquela edificação. Se tiver alguma vítima, alguma coisa assim, muitas vezes o Corpo de Bombeiros ele entra, né? Mesmo em situação extremamente arriscada para ele. Mas se tiver vítima, se não tiver vítima nenhuma, o que ele vai fazer é tentar conter aquilo ali naquele ambiente, como eu havia falado com vocês, né? Eu vou passar um vídeo agora. Todos estão vendo o vídeo? Sim. Pois bem, esse vídeo simula um ambiente, um quarto de uma adolescente. Tá vendo? O pai chama, ela acabou de secar o cabelo com o secador. Não há nenhuma, nessa simulação, não há nenhuma forçação de barra para iniciar o incêndio, não. É só o secador de cabelo quente com uma roupa em cima, uma roupa sintética. É um quarto muito carregado de combustível, né? De carga de incêndio, né? Então tem muito tecido sintético, muito material sintético. Então tem um ponto de ignição, né? Eu gostaria de chamar a atenção para vocês do tempo, essa telinha que fica aí à direita e acima, para vocês verem a velocidade do incêndio. Então, veja bem, a fumaça começa a ter a coluna de fumaça, começa a criar a coluna de fumaça, essa fumaça encontra com o teto e vai criando uma camada de fumaça. Essa camada de fumaça, ela vai ter um momento em que ela mesmo vai generalizar o incêndio em função da sua alta temperatura. Então, nós estamos em 35 segundos, e vocês estão vendo que o ambiente já começa a ficar muito arriscado. Se tivesse alguém aí, essa pessoa poderia já começar a sofrer com o aumento dessa temperatura. Veja bem, não deu nem um minuto, o ambiente já está quase todo tomado, o fogo começa a se espalhar pelo teto, e o material começa a queimar e gotejar, né, e cair no material abaixo, e vai começar a espalhar, então, o incêndio. Nesse momento, a pessoa que está aí, se ela estivesse dormindo, ela já teria desmaiado, né, em função da asfixia. A temperatura dessa fumaça começa a chegar em torno aí de uns 400, 500 graus, né? Então já está muito quente. Nesse caso não vai acontecer porque o incêndio é muito rápido, mas em alguns casos a temperatura do ambiente é tão grande que alguns materiais começam a entrar em autocombustão. Olha aí, nós já estamos com 1 minuto, mais de 1 minuto e meio, a cama já foi toda tomada, o teto já está com uma camada de fumaça muito grande, e aí vocês começam a escutar um barulho, né? Ou seja, está chegando no flashover, agora vai entrar em flashover. Eu tenho que falar rápido, porque senão passa, que é o incêndio generalizado, ou seja, a própria fumaça entra em combustão também, e aí todo o ambiente entra em combustão. A pessoa aí já está morta, se ela tivesse alguém já estaria morta, e aí o corpo seria incinerado. Você vê, em 2 minutos tem o flashover. Se o corpo de bombeiro chegar, veja bem, 2 minutos não dá para o corpo de bombeiro chegar. Mas se ele estivesse aí, ele ia conter esse incêndio no ambiente, porque não dá mais para entrar aí.
Vocês estão vendo que são 2 minutos, nem 2 minutos e meio, para o incêndio tomar conta de todo o ambiente. Olha a temperatura, né? Os materiais que entraram em combustão. Imagina a pessoa aí, imagina se tivesse, a jovem estivesse aí dormindo, por exemplo. E aí eu passo para esse slide, né? Então, eu tentei colocar em um único slide todos os incêndios no patrimônio cultural no Brasil. Não todos os incêndios, né? Isso é impossível, a gente ficaria aqui horas falando, mas no patrimônio cultural aqui no Brasil, né? Então, eu queria chamar a atenção para vocês, obviamente que incêndios anteriores a 1949, que é esse aí do antigo fórum da Câmara de Ouro Preto, que é o atual CAI, na Praça Tiradentes, obviamente que tiveram outros incêndios antes desse, né? Mas esse foi um dos primeiros a serem documentados e fotografados. Então, eu peguei esse daí, e a gente pode reparar que, às vezes, demora quase 20 anos, ou de 10 em 10 anos, para ter um incêndio, né? Então, a gente tem ali do Fórum, em 1949, da Biblioteca do Caraça, em 68, depois passa para um casarão ali na rua São José, em Ouro Preto, em 77, em 78, Museu de Arte Moderna, né? E, inclusive isso, além daquilo que eu havia falado, das perdas de pertencimento e tudo mais, no caso do museu, houve um problema até, um problema sério, porque havia uma coleção de um artista de um país sul-americano que se perdeu quase que completamente. Então, imagina o caos que isso provocou, né? E aí, de repente, a gente tem um salto muito grande, até a década de 90, né, de 1990, que aí tem ali o Hospital de Caridade, Florianópolis, Mariana, em 99, e aí entra no século XX, no século XXI, desculpa. Entrou no século XXI, gente, a coisa fica assustadora, porque os incêndios começam a ficar muito próximos uns dos outros. Então, é uma coisa assim, poxa, como? Por quê? Por que que, de repente, os incêndios começaram a aumentar de tamanho? Porque antes eram desastres, né? Mas era quase que assim, acidentes, né? Demorava 10 anos para ter um, 10 anos para ter um. Mas, de repente, no século XXI, começou a ter um praticamente uma vez por ano. E depois de uma certa época, começou a ter até 2 por ano, não é? Então, a gente vê aí a igreja de Nossa Senhora do Rosário de Pirinópolis, em 2002. Em 2003, Hotel Pilão. Em 2003, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Essa foto aí mostra, parece que não foi pouquinha coisa, mas internamente acabou com toda a igreja. Não sobrou nada internamente. Aí vem 2005, Mercado Público de Florianópolis, dá uma folga de 5 anos para o Instituto Butantan, em 2010. Em 2010, o Museu Amador Bueno da Veiga, em São Paulo, claro, São Paulo. E aí começa a ficar meio assustadora a coisa, porque em 2011, Capela de São Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro. 2013, Memorial da América Latina. 2013, Mercado Público de Porto Alegre. 2015, Igreja Nossa Senhora da Conceição. Nesse caso específico, o incêndio foi na torre, o que salvou a igreja, porque se fosse outro lugar, seria muito pior. Museu da Língua Portuguesa em 2015, 2016, Cinemateca Brasileira, a edificação em si, e essa questão do incêndio do patrimônio tem isso, né? A edificação em si, ela não tinha nenhuma representatividade arquitetônica. O problema todo era o conteúdo, né? Que eram filmes muito antigos, muito raros, de um material extremamente combustível, né? Então, até a forma de resguardo desse material tem que ser muito bem pensada. E aí nós temos, em 2018, o Wilton Paz, um edifício ícone da arquitetura moderna brasileira, modernista brasileira, né, com materiais inovadores que foram trazidos de outros países, como as esquadrias de alumínio e tudo mais. Ele se perdeu. E o incêndio foi tão severo que, por irradiação, o prédio do outro lado da rua, não é uma rua bem larga, ele se incendiou também. E, ao desmoronar, até o colapso dessa estrutura aí,
ela afetou uma igreja anglicana, não, bom, enfim, do século XIX, né? Então, ou seja, o estrago não ficou só na edificação, ela se espalhou ali pela vizinhança. Depois tivemos, em 2018, poucos meses depois, o incêndio no Museu Nacional, de impacto irreversível e incalculável para a cultura mundial, não só brasileira. Em 2019, a Capela de Santa Rita, em Diamantina. Em 2020, o Museu de História Natural da FMG. E nós estamos em 2021. Até agora, nada. Né? Eu espero que a gente pule, pelo menos, esse ano. Essa daqui, segundo essa instituição, a Brascopel, mostra quais são as principais causas, né? Isso num levantamento que eles mesmos fazem, porque a gente não tem uma estrutura, um estudo estruturado das verdadeiras causas de incêndio e tal, né? Os corpos de bombeiros, polícia e tal, está começando a investir em investigação após os desastres, exatamente para começar a aprender com o próprio incêndio, né? Mas essa Brascopel, ela busca os dados aí nas ocorrências do Corpo de Bombeiros no país, e a gente pode ver quais são as principais causas, né? Tanto de incêndio quanto de mortes. Em caso de incêndio, são instalações elétricas internas, e, na verdade, aqueles exemplos que eu mostrei para vocês, a maioria deles foram por problemas de instalações elétricas inadequadas ou que não seguem as normas, infelizmente. Depois aí nós temos o ventilador e ar-condicionado, que também, o caso, por exemplo, do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, foram instalações inadequadas de ar-condicionado. Né? Na verdade, eles não a carga elétrica, vamos dizer assim, do local não aceitava ar-condicionado, principalmente em um único disjuntor. Então, eles colocaram 3 ar-condicionados, se não me engano, em um único disjuntor. Isso aí é pedir realmente para ter um princípio de incêndio. Depois vem eletrodomésticos e eletrônicos, não é? Que também é uma causa bem grande. Mas a gente não vai ficar só nesse gráfico, não. Eu separei aqui algumas das características que potencializam incêndios, não só incêndios históricos, tá? Incêndios históricos, mas não só incêndios históricos, não, né? Numa edificação em si, né? Então, muitas vezes eles possuem elementos construtivos com uma carga de incêndio alta, né? Que é assoalho e piso de madeira. A madeira em si, se a gente for estudar a madeira estrutural, ela tem uma boa resistência ao fogo. O problema é quando a gente tem peças mais finas, né, com uma dimensão mais fina, que é o caso de forros, de piso, né? Aí é um problema um pouco mais complicado. E, no caso, essas edificações, principalmente da época colonial, elas têm muita madeira, e isso pode potencializar o incêndio. A implantação das edificações, né? Então, as cidades históricas, os centros históricos, a forma como a urbanização era construída, era feita na época colonial, ela se caracterizava por essas casas geminadas, né? Com miolos entre as edificações, miolos sem construção entre as edificações, que posteriormente elas começaram a ser ocupadas e de forma irregular, não é? Então, no caso de edificações geminadas, o incêndio ele passa de uma edificação para outra. Então, dificulta a contenção desse incêndio em um único lugar. A gente pode ver nessa imagem à direita aí as casas todas geminadas, e dá para imaginar, então, um incêndio que começa na edificação de cota mais baixa, ali bem à direita, e ela passa facilmente para as demais edificações, né? Então, isso dificulta o combate ao incêndio, a prevenção e o combate ao incêndio, além dos miolos, como eu havia falado, né? Instalações inadequadas, então, imagens de edificações cujas instalações elas estão expostas, né? Então, os fios ficam expostos, emendas irregulares. As emendas provocam aumento de temperatura,
especialmente de temperatura, dependendo do local, né, no entreforro, com muita sujeira, pó, ele acaba propiciando o início de um incêndio. Esse também é um outro exemplo de instalação. Isso aí fica embaixo de uma loja, de uma joalheria, né? Então, veja bem que a instalação com fio aparente, mesmo dentro de eletroduto, eletroduto não pode ser esse, quando ele é exposto, tem que ser de aço galvanizado, enfim, uma série de coisas que podem realmente propiciar o início de incêndio ou asseverar o incêndio. Instalação de gás, né? Então, vocês estão vendo que isso aí é um porão de uma edificação antiga, né? Então, no lado esquerdo tem gás, instalação de gás de forma totalmente irregular, né? Ela tem que ficar em local que permita que, se houver algum vazamento, esse gás ele vá para o ambiente, ele não fique contido dentro de um ambiente fechado. Além disso, existe ali um equipamento elétrico, né, junto com esse gás, junto com o fogão. À direita ali tem um tecido, então é material que pode asseverar o incêndio, né? Ou seja, as instalações estão completamente inadequadas. Isso é uma verdadeira bomba relógio, né? Instalações elétricas defasadas, né? Então a gente tem ali essas caixas de disjuntores, nem tem disjuntor, né? Então, é a chave de faca que eles falavam, né? Caixas elétricas totalmente defasadas, no caso ali à direita, iluminação inadequada, utilização de iluminação inadequada, hoje em dia existe o LED, então esse material pode ser facilmente substituído. Na época não tinha, que foi feita essa foto, não tinha o LED, mas a instalação a gente percebe que ela está totalmente regular, né? Porque, se vocês perceberem na foto, houve um aumento de temperatura, de tal maneira que até provocou um pouco de escurecimento do forro de madeira, né, tal o aumento da temperatura. Isso é provocado provavelmente pelo reator da lâmpada fosforescente. Esses reatores, quando entram em curto-circuito, eles têm um aumento de temperatura, pode chegar a 900 graus, porque eu já vi reatores desses derretidos, né? Então, a temperatura para derreter uma caixa de aço tem que ter uma temperatura acima de 700 graus. Então, imagine, 700 graus aí encostados nessa madeira. Além disso, vocês podem ver que o fio, né, o fio é pregado junto ao forro, né, sem nenhum eletroduto, sem nada. Ou seja, são instalações completamente irregulares, gambiarras, né? E essas gambiarras, e aí é por isso que talvez uma das causas, não há nenhum estudo científico e tal, mas a gente pode começar a perceber que a partir do momento que houve o aumento do uso de eletrodomésticos, do uso de equipamentos eletrônicos, ou seja, a necessidade de se ter mais elétrica nas edificações, os incêndios começaram a aumentar. Porque as instalações, primeiro, as edificações do período colonial não existia nem energia elétrica, né? Então elas não têm nem como ter uma instalação adequada. E as instalações que foram feitas, as primeiras, já estão, obviamente, ultrapassadas e elas não têm a capacidade de carga para aguentar a quantidade de eletrodomésticos e eletrônicos que a gente tem hoje em dia. Então, a necessidade de haver uma troca, uma substituição desse material por um material mais adequado, mais novo, ela é urgente, não é? Porque senão, se a gente começar a fazer gambiarra, né, então começa a utilizar extensões, e aí começa a utilizar muito benjamin e tal, a probabilidade realmente de um incêndio ela começa a aumentar. Hoje em dia, né, aqui tem essa imagem, né, do reator à direita e abaixo, do reator encostado na madeira, né, isso é um risco muito grande. Lâmpada incandescente também, com instalação, vocês podem reparar aí que a ligação da fiação ele está encostando na madeira. Então, se tem um curto, né, e essa lâmpada já está para queimar, né? Então, se tem um curto, alguma coisa assim, um incêndio, a propagação do incêndio, o incêndio pode se iniciar e a propagação pode ser asseverada, né? Principalmente que está encostado à madeira, e a madeira antiga, muitas vezes já tem fungos, tem cupim que aumenta
a aeração, né, a oxigenação interna das peças. Então, isso aí pode asseverar muito mais. À direita, isso eu fiz uma consultoriazinha rápida, né, com o proprietário desse imóvel aí, que na verdade é uma loja. Isso aí é uma primeira, acho que a primeira, uma das primeiras lojas de joias no Brasil, se não me engano, é do século XVIII, uma coisa assim. Esse forro aí, de palha, ele deve ter uns mais de 100 anos, com certeza tem mais de 100 anos. E a pessoa substituiu, obviamente, sequer tinha energia elétrica, né? E aí acabou substituindo a energia elétrica por essa lâmpada fosforescente, encostada no forro com essas características, né? Então, se não precisa nem do reator entrar em curto, né? Se o reator aquecer demais, acho que vocês podem, né, começar a perceber qual é o risco de um princípio de incêndio. E o proprietário queria fazer o projeto de prevenção de combate a incêndio, e o Corpo de Bombeiros falou, não, você vai ter que tirar esse forro e colocar um forro de gesso. Agora, imagine tirar um forro de mais de 100 anos para colocar um forro de gesso, né, ao invés de trocar o sistema de iluminação. Né? Então, eu falei, não precisa disso, é só substituir esse sistema por um sistema de LED distante, né, a iluminação distante desse forro, talvez até valorize mais o forro, e não precisa de trocar algo que faz parte da edificação, que é importante, que faz parte da decoração da edificação há mais de 100 anos, simplesmente para atender algo que talvez não fosse tão eficiente quanto a substituição de um sistema de iluminação. Né? Então, essas coisas também a gente tem que começar a perceber, né? Que quando se trata de edificação do patrimônio histórico ou patrimônio cultural, não é pegar a primeira solução que está numa norma, não é pensar, repensar a forma de proteger esse patrimônio com ações que podem ser muito mais eficientes do que simplesmente seguir uma instrução técnica sem pensar um pouco nessa questão do patrimônio. Né? Se fosse uma edificação nova, tudo bem, pode substituir. Né? Mesmo assim, eu ainda falaria para a pessoa trocar essa lâmpada por uma lâmpada de LED. Né? Mas, de qualquer forma, é algo muito... Por isso que eu disse no início que é um estudo que é instigante, muito instigante, porque ele nos leva a repensar ou a pensar de uma forma melhor as soluções para aumentar a segurança contra incêndio de uma edificação que não seja aquelas que já estão tabuladas, né? E à esquerda, por exemplo, iluminação de festa, né? Tem que se tomar muito cuidado, porque muitas desses materiais eles não seguem por uma vigilância dos órgãos de qualidade do Brasil. Né? Então, tem um Inmetro para poder verificar se eles têm um grau de segurança, por exemplo, contra curto-circuito muito grande. Então, diante disso, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Muitas vezes fica muito bonito uma iluminação festiva para um determinado momento, Natal, ou alguma festa da cidade, mas tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de instalação, porque se não tem um selo do Inmetro, alguma coisa assim, como é que a gente vai saber se a coisa ela é segura ou não? Né? A ausência de sistemas de proteção de descargas atmosféricas é algo importantíssimo e é pouquíssimo levado em consideração, e essas instalações elas têm que ser corretas, porque também não adianta nada colocar um para-raio, uma fiação, um fio-terra e pronto. Não, tem toda uma tecnologia, né, que é determinada por norma. Se seguir essa norma e fizer tudo direitinho, a probabilidade de um desastre causado por uma descarga atmosférica reduz bastante. Né? Além disso, utilização incorreta de velas, fogareiros, materiais inflamáveis, né? Até restauração artística. Então, alguns daqueles desastres que eu mostrei para vocês, eles foram causados durante a restauração da edificação. Exatamente por ou local inadequado para se colocar o material,
ou instalação elétrica, muito próximo de instalação elétrica, ou gambiarra, ou seja, tem vários motivos que são causados, que são que provocaram um princípio de incêndio exatamente no momento da restauração, ou seja, no momento que a gente pensa que a edificação está ficando mais segura, pode ser o momento de maior risco da edificação. Bom, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Espero que eu possa contribuir e que eu tenha contribuído com informações para vocês da importância de se preservar o patrimônio cultural, observando a questão do desastre, né, da gestão do desastre, que muitas vezes a gente tem a nossa cultura muito de não fale em desgraça para não atrair. E aí, quando acontece a desgraça, a gente quer culpar alguém. Então, é importante que a gente pense sim, mas não para atrair a desgraça, né? Mas exatamente para evitá-la. E caso ela ocorra, para ter o mínimo de estrago possível, né? Eu termino aqui a minha apresentação. Eu me coloco à disposição aí para qualquer coisa, dúvidas, perguntas. Paulo, muito obrigada. A apresentação foi incrível. Até surgiram algumas perguntas aqui durante a apresentação no chat. Eu vou ler elas primeiro, tem algumas pessoas já como levantada, né? Quero dizer que agora, nesse momento, a gente vai começar a discussão. Quem quiser falar pode levantar a mão. Só vou dar uma repassada nas mensagens que vieram no chat durante a apresentação, tá? A Luísa Alana disse que esse ano, acho que o ano que estava mostrando no momento, o incêndio na Universidade do Rio queimou a documentação do restauro do Museu Nacional. E isso Ótimo. que você falou sobre armazenamento de dados, não é? Tá. Também tem. Tem alguns dados que se perde. Não, mas é bom até falar sobre isso, eu esqueci de colocar. Então, 2019, 2021 também tem, já temos. Já temos, né? Na verdade, o que me lembrou foi porque ele armazenava a documentação do Museu Nacional, né? Isso foi bem esse comentário meu foi bem na hora que você falou sobre a importância dos materiais que estão armazenados, né? Nos editais. Exatamente, os acervos, né? Nesse caso, foi grave para duas edificações, né? Sim. E na verdade, há algumas críticas, né? Porque existem escolas que defendem isso, defendem aquilo, que o museu deve ser assim, o museu deve ser assado. Mas existem críticas porque algumas escolas, vamos dizer assim, pensavam o Museu de História, o Museu Nacional, mais como repositório de pesquisas do que como museu. Queimou o museu? Que pena, mas a hora que queimou o acervo e as pesquisas e tudo mais, aí o pessoal arrancou os cabelos, né? Então, independente de se é acervo que é o mais importante, que é o museu, que não é, o fato é que a perda ali foi geral, de todos os sentidos, né? Não só da parte museológica, como também da parte de pesquisa, né? Se perderam pesquisas ali que nunca mais. Perdeu, não tem mais como, né? Como é que você vai repor amostras de DNA do mosquito, sei lá o que, lá do século XIX? Não tem. Então, né? É realmente de doer, né, essas ideias. Eu estava indo para Diamantina, para a gente conversar sobre fazer a avaliação de risco de incêndio no centro histórico de lá. Eu estava em viagem. Quando eu recebi a notícia, meu Deus do céu, fiquei assim, um desânimo, né? Dá até desânimo na gente. Sim. Com certeza. O Júlio Rocha mandou aqui durante a apresentação: o método de Gretner, posso estar falando errado, é o mais adequado para analisar o risco de incêndio de uma edificação? É um deles, né? É o mais antigo, é o mais consolidado. A norma IT 35 aqui do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o Claré, que sugeriu, né, isso na instrução técnica, ele fez uma adaptação da instrução técnica do método Gretner, é isso mesmo, você falou certo. Ele fez uma adaptação do método Gretner, né? Ele acha o mais adequado. Agora, existem outros métodos, especificamente para incêndio de patrimônio cultural, que eles também já estão bem consolidados. Por exemplo, o ARICA, de Portugal.
Ele é utilizado. O princípio, a ideia é a mesma do Greter, né? É você colocar na balança o risco e segurança, né? Agora, como você vai colocar isso, cada método tem o seu. Mas ele é um dos utilizados, aqui no Brasil é utilizado, na verdade, aqui em Minas Gerais, e ele é um dos mais antigos e mais consolidados, como eu havia falado. Ótimo, obrigada, Paulo. A Alana fez um último comentário sobre as festas de interiores, que sempre tem gambiarras, né, atravessando as ruas, e que o metro passa longe. Você tem alguma notificação de que essa época, né, festivas costumam ter mais incêndios, mais acidentes? Ou o dado não... Não, mas o risco é muito maior, né? Acho que algo, né, quem acredita em Deus, quem acredita no universo, acredita, sei lá o que, algo está ajudando ainda, né? Porque um incêndio, um desastre num momento desse, não é só o incêndio em si, né? É a questão das pessoas que estão ali, né? Tem uma escola que fala que pânico não é aquele momento que sai todo mundo correndo, todo mundo, o famoso salve-se quem puder, não, né? Pânico é quando a pessoa entra em um colapso, uma espécie de colapso nervoso, fica parado e tal, né? E ele fala que aquele momento em que as pessoas saem correndo, tal, é um momento de competição, né? Que é a competição para salvar a própria vida. Então, não é irracional, tem uma racionalidade aí, independente da escola, seja o que for. O fato é que, imagina aquelas pessoas disputando pela vida, né? Então, imagina lá uma festa com 100, cento e tantas pessoas, mil e tantas, sei lá, correndo para um lado para o outro, naquelas ruas extremamente estreitas, muitas vezes muito inclinadas, as pessoas vão cair, o que vai ter de gente morta por esmagamento, por atropelamento ali das próprias pessoas, são um absurdo. Então, assim, por enquanto, não teve, mas eu fiquei só sabendo de um caso, na verdade não foi um desastre, né? Uma pessoa infartou numa festa em Diamantina e o Corpo de Bombeiros não conseguia chegar até ele, tal a multidão, né? Então imagina um incêndio, né? O que vai acontecer? Existe instrução técnica para esse tipo de evento, existe uma metodologia de avaliação de risco tipo Greter, que foi desenvolvida há pouco tempo lá em Portugal, no qual eu pude participar, que leva em consideração festas, né? Então, o risco não é só da edificação em si, ou da edificação, das edificações em volta, mas também da existência ou não de festas, né? Então, são coisas que a gente está pensando aí, mas realmente eu espero que a conscientização das pessoas venha antes de um desastre, né? Porque normalmente aqui no Brasil acontece desastre, depois acontece um monte de gente querendo saber dos culpados, e aí se esquece e volta a ter o mesmo problema. Haja vista a Boate Kiss, né? Na época do desastre, todo mundo querendo saber quem que era o culpado, não sei o quê, as boates aqui de Belo Horizonte, todas elas saem procurando igual um bando de louco pelo auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e aí os anos foram se passando, e as pessoas foram se esquecendo, e aí as vítimas do desastre começaram a ser processadas, porque começaram a cobrar do Ministério Público, o Ministério Público não tomava decisão, então a coisa aqui é muito louca, não é para dizer, não é para amador, né? Com certeza, Paulo. Então, agora no momento eu vou começar a abrir a discussão para as pessoas que levantaram a mão. Quem quiser falar pode ficar à vontade de clicar aqui, tá? E mantenha o botão clicado, por favor, senão a gente perde a lista, o lugar na fila. Juliana, pode falar, sua vez. Ai, gente, bom dia para todo mundo. Eu queria perguntar para você, Paulo, o que você acha a respeito dessas LBRs, né? Você citou a IT-35 do Corpo de Bombeiro, ela traz aquela instrução para o plano de intervenção para os edifícios, mas se isso é suficiente, eu tenho um pouco a sensação que, pensando numa perspectiva de prevenção, né? Elas são um pouco frágeis, elas falam muito de tipo, no ato de incêndio, o que fazer, né? O que ter de instrumento para combater o incêndio. Mas quando você fez a apresentação, né, dos elementos que podem vir a causar,
a gente não tem muita orientação dentro dessas normas sobre a manutenção desses elementos, né? Uhum. E aí eu queria saber se você acha que eles são suficientes e a gente não tem, na verdade, uma boa aplicabilidade deles na prática, ou se falta algum tipo de normativa nessa perspectiva de prévia, né? De prevenir antes. Boa sua pergunta, Juliana, porque realmente elas não são suficientes, nenhuma norma é suficiente, né? Primeiro porque a gente tem que começar com a educação, né? Educação é formação. Tanto a educação infantil em situação de incêndio, porque aí a criança já vai trazer para si a sua responsabilidade, porque cada um de nós é responsável pela segurança de qualquer tipo de desastre, né? Então, cada um tem um pouquinho de responsabilidade, maior ou menor, né? No incêndio, a gente tem muita responsabilidade, né? Em outros desastres, tem quase nenhum. Mas o fato é que, primeiro, tem que começar com a educação, né? Lá na infância. Porque a partir do momento que eu tenho uma certa educação, eu não vou começar a fazer gambiarras no local onde eu fico, né? A escola de arquitetura, por exemplo, na sala onde eu fico, com os outros professores, eu brinco muito, falo que assim, casa de ferreiro espeta de pau, né? Porque tem uma mesa assim, onde a gente colocou um monte de Benjamin, fio para cá, fio para lá, botou um monte de eletrodoméstico. Falei, ainda bem que não ligamos tudo de uma vez, porque se ligar tudo de uma vez, nós vamos provocar um incêndio aqui na escola de arquitetura. Então, você vê que é questão cultural, né? Lá tem professores da Universidade Federal, com formação, vai fazendo gambiarra até mandar para aí. Não começamos a pensar em botar ar-condicionado portátil. A escola de arquitetura não tem carga para mais nada, a gente queria botar ar-condicionado. Então, imagina, né? Agora, imagina uma pessoa que ainda não tem condições, não teve uma formação adequada e tal, ela não tem a menor noção do risco que ela mesmo está provocando para si. Então, tem que começar com educação, né? Que aí é uma coisa demorada, é algo que a gente vai ver daqui a algumas gerações, né? E é algo que ainda não começou, infelizmente. As normas brasileiras, elas são, a maioria delas, e aqui em Minas Gerais não é exceção, elas são prescritivas. O que é isso? A norma fala, faça isso, 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 isso. Por um lado, para uma realidade nossa, que a gente ainda não tem um corpo técnico, uma formação de um corpo técnico muito boa, isso ajuda demais, porque nós não temos ainda engenheiros de incêndio, né? Nós temos pessoas buscando isso, mas ainda não temos isso. Então, a pessoa não vai saber, o que eu tenho que fazer para essa edificação ficar mais segura? Quantos extintores? Quanto isso, quanto aquilo? Então, a norma serve para isso. Então, é melhor do que nada. A IT-35 é interessante porque o Claré, quando ele voltou do pós-doutorado, o Claré é professor da UFOP, na minha opinião, nos maiores unidades de incêndio aqui no país. Então, o Claré, quando ele voltou da Europa, ele viu que lá ele fez pós-doutorado em países que têm normas de desempenho, com base em desempenho. Ele falou, não, eu vou mudar isso daqui. Então, ele propôs a IT-35, que era só o método de Gretner. Ou seja, desempenho. O método Gretner fala, você faz uma análise, olha, não está seguro porque falta isso, falta aquilo, e dá uma direção para que o engenheiro de incêndio possa, então, tomar suas decisões. O problema é que a gente não tinha ainda uma escola, uma formação de engenheiros de incêndio estruturada aqui no país. Então, aí eu participei da segunda edição, que a gente deu um passo atrás, né? Para que depois a gente possa dar vários passos à frente, que foi colocar um pouco de prescrição, né? Não só eu, mas a equipe toda que participou, né? Mas ela por si só não basta, né? Ela é só um direcionamento para que aumente um pouco a segurança com algumas ações. Ela é um pouco educativa, no caso a instrução técnica 35 é educativa, porque ela fala o que é patrimônio, né? Esses termos que o pessoal lá da engenharia, principalmente de engenharia de segurança do trabalho, não sabe nem o que é. Então, ela coloca um pouco isso, né? Então, ela é um pouco educativa, fala um pouco da prevenção, tem o método Gretner, que você pode fazer uma avaliação, mas longe dela ser o ideal, né? O ideal é que a gente tenha a educação para que as nossas próprias ações minimizem o risco e aumentem a segurança,
E tem uma norma que vai falar para você, olha, você tem que garantir, você que eu digo engenheiro de incêndio, você tem que garantir que todas as pessoas saiam em 30 minutos da edificação. Por ser uma edificação tombada, a sua destruição tem que ser minimizada, O que fazer, aí é o engenheiro. Mas aí é uma coisa que vai demorar um pouco mais, né? E realmente falta muito essa questão da educação para evitar o incêndio, né? Então, por exemplo, o incêndio do Museu de História Natural da UFMG, a gente percebeu que faltava às pessoas coisas simples, como, por exemplo, seguir o manual dos equipamentos elétricos. Então, olha só, pega o manual fala assim, não pode ficar 24 horas ligado. Eles deixaram 24 horas ligado, né? Então, você começa a perceber que são coisas relativamente simples que podem minimizar absurdamente o risco de incêndio. Então, falta, né, e isso é treinamento, né? A gente tem educação, mas tem também o treinamento. Fala, gente, olha, leiam todos os manuais, equipamentos e coloquem, instalem adequadamente, né? Não façam gambiarra, que é o que a gente fala. Na minha casa, aqui embaixo, onde eu estou aqui, né, falando, né, tem a minha mesa aqui, embaixo da minha mesa tem gambiarra aqui. Olha só, né? Imagina, né? Mas tem gambiarra. Porque a instalação aqui é velha, minha casa da minha mãe, estou morando com ela, então, casa velha, né? Então, imagina. Então, essas coisas, a gente evita gambiarra. Ao invés de fazer, né, outra coisa também que o pessoal adora fazer, não, vou fazer com a instalação elétricazinha, pego lá um disjuntor que já tem para determinada coisa, e pego um fio e, né, puxo o fio e tal. Evitar isso, quer dizer, chamar um eletricista, um técnico, às vezes até contratar um engenheiro eletricista para refazer o projeto das instalações elétricas, né, da casa, do ambiente, né? Por exemplo, no Museu Nacional, não é possível, se tivesse um engenheiro eletricista ali, ele ia falar, não, gente, pega um disjuntor para cada ar-condicionado, simples, é isso, né? Uma ação dessa teria evitado, provavelmente, né? Não sabe das outras circunstâncias, mas provavelmente teria evitado o incêndio. Então, ações simples, né? Então, é isso tudo, falta tudo, né? Quando algum aluno vem me procurar querendo orientação como no mestrado, doutorado, eles perguntam, o que eu vou estudar? O que você quiser, porque nós não temos quase nada. Não temos nada, né? Então, isso que você falou é importante, porque eu poderia ficar aqui 15 horas falando do que está faltando, né? Mas é isso, falta educação, falta treinamento, falta conscientização, falta cultura, por outro lado, faltam normas realmente mais efetivas, falta formação de engenheiros de incêndio, o Corpo de Bombeiros está correndo atrás, né? Então os oficiais estão indo para fora, buscando informação, né? Eles estão correndo, né? E com pouco recurso, né? Imagina se tivesse muito recurso, aí que ia melhorar ainda mais. Mas, enfim, eu espero ter conseguido responder você com o mínimo de tempo possível. Paulo, obrigada. Bom, a próxima pessoa sou eu. Então, eu fiz algumas anotações durante a sua apresentação. Na verdade, eu tive a oportunidade de ter uma experiência de uns 2 anos com um escritório de projetos de combate a incêndio, e ainda no interior. Então, assim, eu vi muita coisa estranha. E aí, então, surgiu algumas perguntas. Então, vou fazer todas de uma vez, claro. antes que eu esqueça. Claro. A primeira é sobre o receio que eu tenho. No escritório que eu trabalhava, a gente fazia muito evento. Então, uma das coisas principais de eventos era a rota de fuga, né, e pânico. E aí eu fico pensando muito dentro das construções históricas, né? Fora que a gente, igual você falou assim, em questão de madeira, palha, tanto que a gente tem de combustível hoje, eu fico vendo muito pé direito baixo, portas pequenas e saída de incêndio, assim, às vezes a gente tem só uma saída, né? Não dá os 12, 10 metros necessários que o Corpo de Bombeiro pede. E eu queria saber sobre a sua experiência também, como a nossa... o ponto primordial é salvar vidas, o quanto o Corpo de Bombeiro consegue ser flexível às normas quando se trata de fazer uma rota de fuga dentro de um patrimônio. E a segunda pergunta é um pouco das minhas observações dentro do interior, assim, eu tive muito contato também com Oliveira, e eu via coisas, assim, criminosas quanto a patrimônios.
Lógico que tem todo esse gráfico que você mostrou sobre causas e tudo mais, que com certeza está completamente embasado correto, mas eu fico me questionando, assim, um pouco teoria da conspiração, qual o interesse, o interesse de pessoas que os patrimônios, né, sejam incendiados, assim, eu cheguei a ver patrimônios em Oliveira, da Praça Central, chegarem a ser demolidos à noite, falando que caiu sozinho para a família poder fazer ali um edifício, um não sei o que lá. Então, assim, é o meu grande medo, assim, pensando principalmente na Estrela, que a gente está num lugar visado, a gente lá é um espaço público, né, governamental, que eu digo, e a gente está ali fazendo o restauro dele e tudo mais, já não quisto pelo governo, né, porque é um coletivo, né, uma ocupação, apesar de a gente estar fazendo um cuidado muito melhor do que eles fizeram. E aí eu fico assim também, sabe, entre as duas questões. Pronto. Ah, muito boa também, pergunta, só pergunta boa, isso é bom. Isso é bom porque a gente vai, né, tirando essas dúvidas e, na verdade, eu não vou ter 100% de todas as respostas, porque são coisas que muitas vezes vão além do que eu possa responder, mas essas duas eu consigo sim. Né? Primeiro é o seguinte, a IT-35 ela foi criada exatamente para balizar o Corpo de Bombeiros a ter flexibilidade. Né? O problema todo é que nem sempre as unidades do interior elas já tiveram a formação para entender a instrução técnica 35, né? Mas ela foi feita para isso, exatamente por quê? Imagina eu tenho um sobrado com uma porta estreita do século XVIII. Não, eu vou quebrar isso tudo para botar uma porta de 1,20 m de largura, porta corta-fogo. Não é. Aquela porta está muito antes da gente pensar em incêndio, né? De eu nascer e pensar em incêndio. Então, não, ela tem que ser preservada. E aí entra a engenharia de incêndio, e aí que é complicado. É complicado muitas vezes para o IFAM, não para todos, eu conheço técnicos de IFAM e tal, que são de uma competência, de uma formação fantástica, mas eu conheço uns turrões, né? Da mesma forma do Corpo de Bombeiros, né? Conheço pessoas que têm um pensamento aberto e outras que são mais turrões, principalmente os mais antigos, né? Porque a turma nova aí, não é, pelo amor de Deus, não é preconceito, não, mas é porque os antigos, eles vieram da Polícia Militar, optando pelo Corpo de Bombeiros. A turma nova, que agora está como capitão, eles quiseram ser realmente bombeiros, né? E eles tiveram uma formação de bombeiros e estão fazendo mestrado, doutorado, tal, para melhorar essa visão e para entender engenharia de incêndio, né? Então, quando eu pego essa turma nova e falo com ela, olha, ao invés de você ter quebrado, você não vai quebrar essa porta tem 200 anos aí, né? Então, quando essa edificação estiver sendo usada, ela tem que ficar aberta, né? Ela vai ficar aberta inteira. Por quê? Por que porta tem largura? Por que porta tem sentido de abertura em caso de pânico? Dá para imaginar, quando a pessoa sai correndo, ela não vai pensar muito, não. O organismo, o corpo, ele está focado, está preparado, inclusive com química, né? Com adrenalina, com neuroadrenalina e tal, ele está preparado a botar a pessoa para fora daquele lugar. Então, ela não vai parar e pensar, não, peraí, essa porta, para que lado que eu tenho que abrir? Eu tenho que abrir para cá, para sair. Ela não vai pensar isso. A primeira coisa que ela vai bater na porta. E aí ninguém mais sai. Aí o que faz? Como eu havia falado, você não vai tirar a porta. Deixa a porta aberta quando estiver tendo sido utilizada. Tem um zelador. Treina o zelador. Muitas vezes os zeladores são senhores, são idosos, né, que estão ali na comunidade e tal. Treina esse zelador não para ser um brigadista, ele não vai dar conta, ele vai infartar no treino, mas é para ele saber que numa situação de incêndio, se tiver alguma porta no meio do caminho que ele tem que abrir, ou alguma coisa assim, ele faz isso aí, faz a parte dele e sai da edificação. Ou se tem no acervo algo muito importante que ele tem condições de carregar, e que esteja perto de onde ele está, ele pega aquilo ali e sai da edificação. Ou seja, isso é treino simples, que pode aumentar demais a segurança, né? Agora, para que isso aconteça, tem que ter um pensamento de engenharia de incêndio, né? E ainda não temos, né? Então, essas flexibilidades seriam, né,
seriam possíveis graças à engenharia de incêndio. Porque a engenharia de incêndio, a gente pensa a lei, não pensa na norma. Às vezes a norma é até ruim, né? Eu posso fazer uma edificação mais segura do que a norma me pede. E com, às vezes, menos equipamento. Mas como? Brigada de incêndio 24 horas com sistema de alarme ligado diretamente com o Corpo de Bombeiros. Quer edificação mais segura do que essa? Não tem jeito, não. Né? Então, por isso que é uma coisa difícil, porque essa IT ela é nova. A IT 35 é muito nova. Então, tem gente que está lá no interior e que ainda não teve essa formação. Da mesma forma que tem gente do IFAM que pegou lá a normativa, que a gente fez a IT 35 e fez a normativa, que eu sempre esqueço o nome, lá do IFAM, o número, né? Eu esqueço o número do IFAM, a gente fez em paralelo isso, né? Então, a gente apresentou para o Corpo de Bombeiros e apresentou para o IFAM. Tem muita gente que fica preso no que diz a normativa e não pensa em engenharia de incêndio. Preso, que eu digo, em termos de patrimônio. E tem gente que fica preso em termos de incêndio sem pensar na engenharia de incêndio, né? Então, é algo que vai demorar, mas eu espero que melhore, né? Eu espero que melhore exatamente porque na engenharia de incêndio eu tenho muito mais flexibilidade, porque eu tenho mais embasamento científico e tecnológico. Então, eu sei que em determinada edificação não vai adiantar eu encher de extintor, não vai aumentar em nada a segurança, porque não adianta nada eu ter um extintor se não tem ninguém sabendo utilizar o extintor. Não adianta nada, eu posso ter o extintor mais caro do mundo de gás, inerte da KID, que custa R$ 1.500, um negócio desse tamanho, que tem a capacidade de um extintor de incêndio de 15, 16 quilos. Mas não adianta nada se ninguém sabe utilizar, ou quando utilizar, né? E a segunda pergunta, que é essa questão de interesses, é interesse mesmo em preservar e tal, e isso é uma questão cultural, de educação e estrutural, né? Tem de estrutura como um todo, né? Para que eu não me delongue demais aqui, ali, para colocar a N366 do IFAM, exatamente, 2018 do IFAM, exatamente. E é interessante que ela foi assinada 3 dias depois do incêndio do Museu Nacional. A gente apresentou um ano antes, né? E com um milagre, 3 dias depois, ela foi aprovada, 3 dias depois do incêndio. Aí vocês que tirem as conclusões aí. Enfim, para tranquilizá-los, normalmente, esse tipo de interesse ou desinteresse de preservar o patrimônio, que de repente, pegou fogo, descaracterizou tudo, agora eu posso construir outra coisa. Isso, normalmente, está ligado a edificações que têm uma questão econômica ali muito forte, né? São edificações com potencial construtivo absurdo, em locais estratégicos. Normalmente, o proprietário ele pensa, já está pensando ali como um substituto para aquela edificação, onde ele vai ter um ganho maior. Há também uma questão, não só cultural, mas há também uma questão que é uma crítica minha, que eu tenho um colega que a casa dele é tombada. Então, a instância de tombamento mandou uma carta para ele, quase que xingando ele, né? Tipo assim, seu bem está tombado, você não pode fazer isso, não pode fazer, ao invés de ser o contrário, né? Parabéns, você vai ajudar a preservar a história de Belo Horizonte, né? Nós vamos te dar aí, vamos reduzir o IPTU, a gente vai tirar uma foto, botar não sei aonde, sabe? Premiar a pessoa, ela meio que castiga, entre aspas. Então, também tem esse outro lado, né? Então, além de não ter o conhecimento do que é patrimônio, da importância dele, ainda vem um órgão que é responsável por ele e ainda fala assim, você está castigado, você não pode fazer mais nada com aquilo, né? Incentivar e apoiar, exatamente. Então, por isso que eu falo que é uma questão organizada, né? É um problema organizacional, né? Então, todos os lados ali têm problema, né? E por que eu estou falando para vocês não ficarem tão preocupados? Porque, na minha opinião, né, posso estar errado, a edificação a qual vocês estão, ela está abandonada há muitos anos, né? Se houvesse algum interesse
de fazer um outro uso daquele que tivesse um retorno financeiro maior, ela já teria pegado fogo. Né? Então, agora que ela, bom, tem uso, deixa os meninos ali. Né? Esse menino ali, a gente não vê com bons olhos, mas, na verdade, muitos proprietários de imóveis em processo de tombamento. Peraí, voltou. Tem uns comentários interessantes aqui. Verdade, muitos proprietários de imóveis em processo de tombamento têm esse preconceito com o patrimônio, porque a gente não apresenta de um jeito muito convidativo, é isso mesmo. Né? Mas no caso da edificação a qual vocês aí estão trabalhando, ela, se houvesse algum interesse nesse aspecto, já teria tido incêndio. Agora que ela está tendo um uso, um direcionamento, que tem um olhar sobre ela, quem tiver algum interesse em provocar algum tipo de degradação, que aí ela não se torne mais, né, um bem tombado ou acautelado, seja o que for, isso não acontece mais. Né? Então, vai ser muito difícil isso acontecer a partir de agora. Né? Agora, sempre é bom, né, ter sempre ficar com o olho no... que eles falam? Um olho no peixe, um olho no gato, né? A gente não pode também relaxar, não tem risco, então tudo bem, deixa para lá, né? Eu espero ter respondido, Pauline, né? Com certeza, Paulo, respondeu sim. Já deixa mais tranquilo mesmo. O momento do incêndio já passou. Ele poderia correr, por exemplo, vocês olharam, vou falar assim, entraram pela primeira vez, começaram a envolver um órgão, alguma coisa assim, é esse o momento que eles botam fogo. Passou isso aí, agora ou descaracterizam. Na esquina da escola de arquitetura tinha uma casa que eles descaracterizaram de um dia para o outro. E o que eu fiquei mais espantado foi que ninguém da escola de arquitetura vai gritar com isso, não? Né? E ninguém falou. Mas, tá? Tá mais que respondido, Paulo, é isso mesmo. Vou passar para a próxima pessoa. Ana, por favor. Oi, bom dia, gente. Ô, Paulo, a gente tinha até comentado, assim, antes de começar a roda, né, que a gente escreveu o projeto lá para o Estrela, para poder fazer o projeto de incêndio, e aí, na verdade, eu só queria comentar um pouco sobre esse edital, que, na verdade, ele é do Fundo Estadual de Cultura, né, e aí ele surgiu depois que teve um incêndio no Museu Nacional, que aí eu acho que realmente essas coisas, elas têm um impacto, assim, que tem uma repercussão, né? E aí eles fizeram esse edital, já lançaram 2 versões, e aí essa segunda, que foi que a gente participou, que a gente escreveu, é uma coisa assim, mesmo, eu acho que por mais que tenha esse incentivo, assim, do Estado, que ele é um edital para projeto para fazer o projeto e execução de incêndio, pânico e também de elétrica, porque justamente o que você tinha destacado, né, que são as instalações elétricas que geralmente levam, né, esses problemas de incêndio. E aí, só que é uma coisa, assim, muito triste, é que a quantidade de gente inscrita, comparada com a quantidade de museu que a gente tem, porque é um edital só para museu, né? O Estrela, atualmente, ele nem é, assim, a gente teve que ler, né, as coisas lá do IBRAM, e aí, pelo que a gente leu e os conceitos que eles têm de museu, a gente falou assim, não, dá pra gente inscrever o Estrela como museu, ainda que não seja, né, o principal uso, e foi isso que a gente fez. Mas, mesmo assim, tipo, tem um monte de museu já cadastrado no IBRAM, e tem uma procura muito pequena, sabe? Que eu acho que realmente falta profissional, falta educação para as pessoas saberem como faz esse tipo de projeto, né? Conseguirem fazer inscrição no edital também, que não é uma coisa tão simples. Aí era mais um comentário, assim, e você comentou, né, que às vezes esses incêndios têm um impacto, mas é coisa que dura pouco tempo, mas eu queria saber, assim, se na sua experiência, você acha que esse do Museu Nacional, você tem visto, assim, alguma repercussão positiva, né, na sociedade, de estar correndo atrás, assim, desse descuido com relação ao incêndio que a gente vive?
Bom, eu queria falar que está tendo uma repercussão positiva depois do incêndio. Eu queria, mas não está tendo, não. Infelizmente não. Aliás, muitas pessoas até não entendem o que é museu, não entendem o papel daquele museu. Tinha gente falando assim, ainda bem, os caras foi feito durante a monarquia, era um museu da monarquia, umas coisas assim que eu não acreditei quando eu li. Eu parei de ler, porque senão eu acho que ia ter sei lá, não sei. Mas, infelizmente, não. Esse edital ele é interessante porque ele realmente surgiu isso. A gente fala, normalmente, na engenharia de incêndio, em que a engenharia de incêndio ela se desenvolve depois que acontece um desastre. Então, quando acontece um desastre, a gente vai lá, peraí, o que aconteceu? Né? E as ações são feitas depois dos desastres. Isso não é só aqui, não, é qualquer parte do mundo. O ideal seria o contrário, né? Você vai prevendo, mas muitas vezes você não prevê uma coisa que acontece, né? Mas eu queria, eu acho que esse edital é interessante, ele é importante, apesar do que ele é, de certa forma, um pouco limitado, mesmo pelo desconhecimento das autoridades, né? As autoridades não têm que lidar com isso agora, né? Ou lançaram olhares para isso agora, né? Não tem que lidar, sempre tiveram que lidar, mas lançaram olhares sobre isso agora. Mas essa observação que você falou é importante porque vocês podem perceber que é um problema sistêmico, né? É um problema de toda a sociedade que envolve todo mundo. E eu tive até a oportunidade, pessoal do Museu da Imagem e do Som aqui de Belo Horizonte, ali na Álvares Cabral, Legado Maciel, eu sempre confundo ali. Álvares Cabral, eles me chamaram porque eles não sabiam como apressar, como colocar valores, preço, no projeto para eles entrarem no edital, né? Então, realmente, tem muita dificuldade, até mesmo, quanto é que eu coloco aqui para fazer isso? Quanto é que eu coloco para cobrar, para colocar um edital e que as empresas que fazem projeto de prevenção de combate a incêndio entrem, ou se interessem em entrar? Então, é um problema, realmente, que a gente está começando do zero, né? Mas, pelo menos, por mais que não tenham sido todos os museus, e tem muito museu que, se bobear, deve ter desistido por causa da burocracia, mas mesmo não tendo muitos museus, os museus, né, as pessoas já têm uma procura, pelo menos tem uma procura, tem um interesse do Estado em melhorar, né? Ou seja, é um primeiro passo, né? É um primeiro passo, ainda falta muita coisa, mas é o primeiro passo, né? Pior do que nada, né? Pior do que não ter acontecido absolutamente nada. Aconteceu alguma coisa depois do incêndio do Museu Nacional. Alguém acordou e falou, peraí, nós temos que fazer alguma coisa. Né? E o que a gente faz? Não sei. Então, vamos começar por financiar os projetos de prevenção e combate a incêndio, vamos financiar, e não só isso, que eu acho interessante, que vamos financiar a implementação do projeto. Porque fazer o projeto é uma coisa, implementar é outra. Né? Projeto, papel, aceita qualquer coisa, agora vai instalar isso. Quem que vai instalar? Como é que vai ser instalado? Né? Então, pelo menos, alguma coisa aconteceu. Né? Ótimo. A próxima pessoa da fila é o Ciro. Fica à vontade, Ciro. Oi, gente. Esse formato da gente discutindo aqui acaba que muita coisa já fica contemplada, né, na medida que a gente vai conversando. Mas só isso aí, né, jogar uns pensamentos, nem sei se não é muito uma pergunta, só uns assuntos. A gente já bateu bastante aqui na coisa da educação, né, que é, pelo jeito, um belo de um gargalo que acaba pegando todos os detalhes, assim, né? E é muito, eu acho que da educação também, né, essa educação da gente pegar o conhecimento formal, de estudar as normas, de ter a preocupação, mas é um pouco também de uma formação da gente, assim, quase como designer, né? Como arquiteto, a parte de engenharia, de como que a gente pensa para poder fazer intervenção e tratar das problemáticas de não ser aquela coisa tecnocrata, né? Burocrática. Então, eu vou tratar sempre do mínimo, vou atender a NBR, vou cumprir aqui o que eu li, mas, né, não entender o que é realmente, qual que é a intenção daquilo, não tratar aquele documento como uma coisa que foi pensada para um sentido específico. E aí, no patrimônio, a gente tem essas situações, né, que são muito específicas das edificações, que nem sempre você consegue atender aquilo ali. Então, também é uma educação nossa, eu acho, de formação profissional, de saber
interpretar, talvez reconstruir, né, o sentido da coisa e dar soluções que estão fora daquela caixinha do padrão, que é o que a documentação coloca, né? Então, a NBR, ela coloca um padrão, mas o patrimônio edificado ali nem sempre está naquele padrão. Então, como que a gente usa a nossa formação profissional como, né, designer ali, que vai juntar as características materiais, os problemas, e conseguir solucionar, né, aquilo de alguma forma, assim, acho que é parte dessa responsabilidade, é da nossa, desse jeito de pensar para a gente, para poder atuar. E isso é uma coisa, né, e a outra, acho que acaba que vai virar uma pergunta também para o Paulo, ou para quem tiver experiência nessa área também, que é de mistura de educação com responsabilidade social, talvez, né, porque a gente tem que cuidar da edificação que a gente cuida, vamos supor, o Estrela ali mesmo, ou se eu moro numa casa ali que tem, né, muito material, necessita de cuidado maior com incêndio, com os vizinhos. Então, se eu não cuido do meu, na verdade, eu estou colocando em risco também os meus vizinhos. E o risco que vem de incêndio, né, ou de alguma outra coisa, pode vir do meu vizinho também. Se existe, né, assim, um problema realmente com essa coisa do quão perto ali, pega, por exemplo, uma cidade histórica, Ouro Preto, está tudo colado ali, né, as edificações umas nas outras. Então, se isso é uma pauta, se isso nesse assunto do combate e prevenção contra incêndio, se essa coisa do vizinho e do cuidado com o outro também, ela vira uma pauta aí, se alguém tiver experiência com isso, para colocar para a gente. É isso, valeu. Ótimo, Ciro. Realmente, só para colocar a par, existem algumas metodologias de avaliação de risco de incêndio em sítios históricos que levam em consideração a vizinhança. Então, se o vizinho não está seguro, você também não está, né? Agora, se isso é percebido pela população que ocupa aquela área, aí já é outro problema, né? Para você ter ideia, em Portugal, eles fizeram a avaliação de risco de um centro histórico, e o professor pesquisador, ele estava falando que a dificuldade de convencer as pessoas que eles estão fazendo uma avaliação para poder verem qual que é o grau de risco, propor melhorias e tal, não era uma punição, né? Ou seja, eles não entrariam numa edificação para ver o que está faltando, para entregar, né, naquele sentido de dedurar, sei lá, o pessoal para o Corpo de Bombeiros. Isso em Portugal, né? Agora, aqui no Brasil, eu não vejo a mesma coisa. Então, as pessoas têm muito mais preocupação em serem punidas pelos órgãos, né? Pelo IPHAN, pelo Corpo de Bombeiros, do que se preocupar com o impacto da vizinhança. Seja eu em relação ao vizinho, ou o vizinho em relação a mim. Né? Então, é um negócio muito... por isso que a gente realmente tem que rever muita coisa, né? Muito essa questão da punição, eu acho que ela faz parte, de algum momento, ela tem que ter, mas eu acho que a gente está numa fase em que a gente primeiro tem que conscientizar o pessoal, que olha, a segurança ela vai ser boa para você, para o seu vizinho, para toda a cidade, para a economia da cidade, para tudo, né? Antes da punição. Né? Assim, não, peraí, nós vamos tentar melhorar aqui. Não se preocupa não, peraí, nós não vamos... Né? É um negócio muito complicado, até que a gente estava pensando em como a gente está pensando em fazer uma avaliação de risco de incêndio nos centros históricos, né? Escolher alguns centros históricos e fazer, e a gente está pensando em como abordar a população. Porque se eu falar assim, olha, eu estou vindo aqui com apoio da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, do IPHAN, eles fecham a porta. Então tem que falar assim, não é da UFMG, olha, nós somos da UFMG, não tem nada a ver. Na verdade, tem a ver, tem que ter a participação dos órgãos públicos. Mas a gente tem que falar que não é punitiva, não sei o quê, para que as pessoas abram as portas. Né? No Monumenta, por exemplo, o Fred, professor lá da UFMG, ele falou que o Monumenta teve uma parte de Ouro Preto que o padre meio que ficou com raiva do pessoal do Monumenta e falou com a população em volta, não deixa eles entrarem. Né? Então, imagina, padre, né? É complicado. Você consegue resolver com a prefeitura, com os bombeiros, mas vem o padre e fala que não, melou tudo. Né?
Então, são coisas que a gente tem que... Né? Mas existe, sim, existe um pensamento. A gente sabe que, principalmente edificações em centros históricos, não é a edificação, a gente não avalia a edificação, a gente avalia o conjunto. A gente sabe disso, sabe que uma coisa vai interferir a outra, né? Porque o incêndio, normalmente, ele passa nem pena, porque as edificações são geminadas, mas por paredes de um tipo de alvenaria, pau-pique, taipa de pilão, tal, que, de certa forma, tem uma resistência ao fogo e um isolamento térmico entre elas, né? Mas a empena não. Aí o fogo passa de empena para empena e vai passando. E aí queima de cima para baixo. Normalmente o incêndio começa de baixo para cima. Né? Vocês viram a fumaça, ela vai e tal. Ela chega no entreforro, passou pela notificação, ela aquece o forro, e aí o forro vem abaixo, alta temperatura, encontra o assoalho de madeira, ela vai descendo, é um negócio doido, né? Fogo, morro acima, água, morro abaixo. Né? Mas, no caso, o fogo também desce. Né? E aí vai arrasando tudo ali, e passa pela empena para outra edificação, e vai fazendo a mesma coisa na outra. Né? E como é que o Corpo de Bombeiros confina isso? É muito difícil. Tem que entrar numa edificação vizinha, pela empena, e ficar ali. Né? Ou combate aéreo no teto. É complicadíssimo. Né? Então, a gente sabe que a vizinhança é extremamente importante. Né? Agora, tem essas dificuldades que eu falei. Né? Paulo, no chat, a Juliana complementou a questão do Ciro, não sei se você chegou a englobar na sua resposta, mas ela pergunta, como essa adaptação das intervenções é aceita pelo Corpo de Bombeiro para liberar alvarás? Bom, por isso que existe, né, repito, a IT 35, exatamente, porque ela permite uma flexibilidade que uma edificação nova não tem. Né? E se o bem não é tombado, ainda existe a IT 40, que ela é até mais flexível do que a IT 35. Né? Então, ou seja, são questões, por exemplo, eu não consigo atender a largura da saída de emergência. Né? Então, não vou destruir a porta, mas aí eu vou limitar o número de pessoas dentro da edificação. Então, eu vou fazer a conta reversa. Ao invés de o número de pessoas lá dentro vai me dar uma largura de saída de emergência X, eu faço o contrário. A largura X vai me dar um número máximo de pessoas dentro do ambiente. Então, por exemplo, se é um teatro que é uma pessoa por metro quadrado, você tem um teatro de 1.000 metros quadrados, 1.000 pessoas, mas às vezes o teatro, na verdade, ele vai ter 200 pessoas. Né? Então, fazendo a conta reversa, você talvez chegue nesse número, no máximo 200 pessoas. Beleza, vai atender isso. E aí o Corpo de Bombeiros, ele aceita isso. Né? Ele aceita essa conta reversa, principalmente com a edificação existente. Né? Então, pelo menos assim, nesse aspecto, o Corpo de Bombeiros está mais flexível. Agora, eu estou falando aqui de Belo Horizonte e tal, né? Quando a gente vai lá, ele vê, eu não sei, até em Diamantina mesmo, nós apresentamos um projeto, o cara... Aí tem uma hora que um aluno meu que fez o projeto, falou assim, que tal você ler a IT 35, hein? Porque o cara estava batendo o pé, tá na IT, cara, lê a IT 35, entendeu? Então, né? Tem até uma observação do Ciro, é cultural mesmo, a preocupação é sempre maior com a punição e não com o risco de fato. É o famoso cinto de segurança para não ser multado, é por aí. Né? Isso mesmo, Ciro. Ok, vamos passar para a próxima questão, então. Adelaide, por favor. Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia. Paulo, a minha pergunta é com relação a saindo um pouco do projeto e entrando um pouco na obra. Eu tive a oportunidade de participar de algumas obras de restauro aqui em Ouro Preto, e a gente participou de uma capacitação, inclusive, do Corpo de Bombeiros, com o IFAM, porque às vezes a gente está ali implementando o projeto de combate a incêndio, mas o incêndio pega na hora da obra por falta de cuidado durante a obra, né? Exatamente. Isso equipamentos, instalação provisória. Mariana, Ouro Preto, também aí, né? Na igreja,
na torre da igreja, eu esqueci o nome e tal. Conceição, você falou, né? Isso acontece no momento que está tendo o restauro. E aí minha dúvida, assim, é mais uma questão pessoal, assim, um pouco, porque a gente participou de um treinamento de uma tarde, super legal, o Corpo de Bombeiros mostrou, mas, sinceramente, se começasse a pegar fogo ali, eu não sabia nem para que lado que eu ia começar a sair correndo no meio da igreja. Sabe, assim, que às vezes a gente faz um treinamento proforme, digamos assim, não ensina, ninguém me mostrou como que faz para eu pegar um extintor e colocar ele para funcionar. Essa coisa assim, de ir ali na igreja e mostrar, por exemplo, para todos os funcionários. Às vezes tinha funcionário que fumava, o funcionário estava mexendo lá em cima no telhado e às vezes fumava. Sabe uma coisa assim? Da sua experiência de obra, quais são as dicas assim, que eu queria saber? É difícil, viu? É difícil, né? É difícil porque, primeiro, a mão de obra na construção civil no Brasil, eu falo por experiência, ela é a menos qualificada das indústrias, né? Então, você tem um pessoal ali que, além de ter uma formação não tão boa, eles são muito turrões, né? Não adianta nada falar, não, é preconceito, né? Mulher de mini saia na obra não dá certo, entendeu? É um absurdo, mas é. Vai de mini saia para você ver o tanto que você vai sofrer, você nunca mais volta. Ou então você processa todos os caras de lá, que não vai acontecer nada, porque os caras não teriam onde cair morto, né? Infelizmente é isso, né? Aqui no Brasil você tem eles são quase dispensáveis, né? Tanto é que fundação por escavação é algo que, por exemplo, na Europa não existe mais, porque ninguém entra no tubulão. Aqui, quem entra no tubulão? O que ganha menos, é o contrário, né? Lá ninguém aceita, não, vou te oferecer uma fortuna. Eu não, depois você soterrado lá dentro, né? Aqui é o contrário, é o que menos ganha que mais vai para lá para baixo, né? Então já começa por aí. Aí você tentar mostrar, isso eu já ouvi de gente até qualificada, né? Para que essas casas velhas? Podia derrubar tudo e construir casa nova. Então já começa por aí. Tem uma questão cultural, né? Com o que é velho, a diferença de velho e o que é patrimônio, né? Aí você tentar conscientizar aquele pessoal que está ali, por exemplo, no telhado fumar, né? No entreforro. Por exemplo, no incêndio de Mariana, eu fiquei sabendo dessa história, pode ter outra, não sei, porque tem várias, né? Mas uma delas é que o entreforro estava passando por uma reforma que era estrutural, né? Exatamente a estrutura do telhado. E eles pediram para o eletricista instalar, né, para iluminação ali, porque precisava de iluminação. E aí o eletricista pegou um fio, aqueles fios desencapados, né? Colocou na tomada o fio desencapado e no outro lado ali do fio tinha uma lâmpada incandescente. Quer dizer, né? Aí imagina, o incandescente esquentou, ali dentro tem muito material para conservação de madeira, que é altamente volátil. Foi uma beleza, né? Então, é difícil, mas a gente, assim, a primeira coisa é tentar realmente conscientizar a pessoa da importância, né, que ele está ali, aquilo ali, talvez fazendo mais na linguagem de quem vai trabalhar, né? Da importância do patrimônio, quer dizer, sua avó vinha aqui na missa, tal, uma coisa do tipo. Mas também falta essa educação infantil, né? Porque não saber pegar no extintor é uma coisa, agora não saber o que fazer numa situação de incêndio, no início dela, é outra, né? Eu posso até não saber pegar no extintor, mas eu sei que eu tenho que ir na rota de fuga. E quando eu entrei nessa edificação, eu olhei onde é que estão as rotas de fuga. É uma coisa que eu faço sempre com meu filho, quando a gente entrava, né, em cinema. A gente sentava, filho, onde é que estão as saídas de emergência? A primeira coisa que eu falava com ele. É uma questão de... Eu não tenho essa educação, né? Eu comecei Mas essa educação simples faz com que a gente... O que eu vou fazer numa situação de emergência? Eu vou para a saída de emergência, né? Porque a maioria das pessoas busca a entrada como saída. Isso é natural do ser humano. Eu entrei por aqui, eu vou sair por aqui. E, às vezes, lota essa saída e tem uma saída de emergência, está vazia, aí começa a morrer gente, né, umas em cima das outras, asfixiadas, e a outra saída livre. Por quê?
A gente não teve essa coisa simples, né? Então, a primeira é isso, a primeira é conscientizar a mão de obra, né, que está ali, da importância, dos cuidados, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Por quê? Porque você vai para a cadeia? Não, porque essa edificação aqui, a sua bisavó foi batizada aqui, sabe? Apelar até para o emocional, para as pessoas, né, os projetistas, né, e tudo mais, que vão à obra ali, mesmo que seja uma formação meio só uma tarde, já é alguma coisa, né, já começa a ter uma noção, né, principalmente se acontecer uma coisa, para onde vai sair, o que tem que fazer, né, eu tenho que sair, eu vou sair por ali, muito, tem muita coisa a ser feita ainda. Então, eu não poderia ir lá de falar assim, olha, faça isso, isso vai dar certinho. Não, a gente está tateando ainda. A gente está começando a estudar incêndio de acordo com a nossa cultura. Se eu for lá na Inglaterra, os caras, pô, não, estou careca de saber. Tanto é que eles têm normas de desempenho, eles não têm normas prescritivas. Aí começaram a abusar das normas de desempenho e estão pensando em voltar para as normas prescritivas. Principalmente aquele incêndio que teve num prédio, né? Aquilo ali, os caras vão para a cadeia, porque eles não seguiram nenhuma norma de desempenho ali. Né? Mas eu falei, pô, os caras estão abusando, né? Já que não tem a prescritiva, então os caras estão abusando, estão deixando as coisas de lado. Mas, enfim, a gente está tateando muito aqui. Né? Então, como se fosse cada caso um caso. O Ouro Preto, você tem uma proximidade de Belo Horizonte, então você tem uma mão de obra que é X. Você vai lá para, sei lá, uma cidadezinha lá no meio do norte do país, é outra, completamente diferente. Né? Então, assim, cada caso é um caso, tem que ser estudado, e aí me coloco até à disposição de ajudar, né, nesses momentos aí, porque realmente tem uma formação do Corpo de Bombeiros, mas ele vai olhar o lado dele, né, que é o lado do combate. Prevenção, sim, mas muito combate, né? Eu olho muito lá a questão cultural, né? Eu vou antes, né, na educação, no treinamento. Tanto é que, assim, em Brumadinho, a gente está com um projeto lá de não só avaliar as edificações do patrimônio, mas como também educar os zeladores, né, as pessoas da comunidade. Então, a gente vai ter alguns encontros para exatamente isso, mostrar para a pessoa a importância, como fazer, em que situação fazer, né? Cada caso é um caso. Espero ter ajudado, Adelaide, porque, nossa... Ajudou, sim. Pelo menos para a gente saber que tem que ir procurando, né, aos poucos, e que não tem resposta pronta. Não tem resposta pronta. Infelizmente, a gente não tem. Não tem um padrão. Né? Educar, tá, como? Depende. Aí vai depender. Depende. Tá? Não, ótimo. Paulo, uma pergunta que a Juliana colocou aqui, se você teria indicação dessas normas internacionais para fazer. Eu posso passar para vocês. De cabeça, eu não sei, mas existe a NFPA, né, que é a National Fire Protection Association, lá nos Estados Unidos. Eles têm algumas coisas assim, que são as que eu mais conheço. Em Portugal, existe não norma específica de incêndio em patrimônio cultural. É interessante, quando esse caçamento da IT 35, eles me pediram a cópia. Vou mandar a cópia aí para a gente ver. Mas eles têm o ARICA, né? Então, se vocês buscarem o ARICA, e o ARICA simplificado, tem muita informação que ajuda, né? Tem questões que são deles lá, mas tem questões que podem ser adaptadas para a gente. Mas eu vou dar uma buscada nessas normas e passo para vocês. Tá? Agora, as normas, tirando essas normas que eu falei, tem sem ser as prescritivas, né, tem as normas de desempenho, aí eu tenho que dar uma buscada aí, tá? De cabeça, assim, eu não vou conseguir passar. Não, ótimo. Eu queria também fazer uma pergunta, um direcionamento, assim. Você fez uma visita no Casarão, um tempo atrás, a gente conversou sobre,
e lembro muito da gente falando algumas ações de prevenção que não entra na questão do corpo de bombeiro, o que a gente poderia fazer para evitar, que não vai envolver projeto. Eu lembro muito de você pontuar a questão das instalações elétricas. Uhum. Então, assim, além disso, assim, eu acho que a primeira preocupação com o combate a incêndio, talvez, de fato, seja verificar as instalações elétricas da forma que estão, como é que está sendo feito, se tem segurança. Eu lembro de você pontuar muito isso. Tem alguma outra ação assim, que você indica assim, que não vai ter um custo, que acho que algumas preocupações que poderiam não só para o espaço, né, mas para todos os outros, até mesmo para a gente. Tem sim. Por exemplo, evitar de entrar com bebida alcoólica, a não ser que você tem uma festa, existe um cuidado, né? Mas eu vou citar um exemplo de um incêndio que ocorreu aqui na Barragem Santa Lúcia, tem a antiga sede da fazenda daqui, né? E ela sofreu incêndio porque o proprietário, à época, ele, além de ser dependente químico, ele era cadeirante. Então, eu não sei se uma vibe ruim, alguma coisa assim, ele adormeceu, estava com vela, bebida alcoólica. Então, ele adormeceu, apagou, alguma coisa assim, e aí começou o início de incêndio, né? Então, quer dizer, o cara estava sozinho, ele já tinha dificuldade de se deslocar, tem a questão da química, né, do uso de químicos, né, que entorpecem e tudo mais. Então, às vezes, é mais seguro você fazer uma festa com bebida alcoólica do que a pessoa estar lá sozinha bebendo, né? Então, evitar essas coisas, né? Então, a pessoa vai lá, se é uma pessoa, você está sozinho e tal, não levar bebida alcoólica, não ficar acendendo vela, né? Porque a pessoa adormece, a vela continua, ela cai. E, por exemplo, loja de vela, gente, tem mais carga de incêndio do que posto de combustível. Então, é um negócio assim, vela é uma beleza para pegar fogo. Então, tomar esses cuidados, isso aí serve até para a vida da gente mesmo, né? A gente vai fazer um jantar, luz de vela, não sei o quê, depois apaga, né? Cuidado com as velas ali, porque, né, na empolgação, sabe-se lá o que pode acontecer. Juntou com vinho, bebida alcoólica, estavam os dois lá, o casal, seja lá quem for, tá bêbado, uma coisa, né? Então, é tomar cuidado com o cigarro, né? Claro, cigarro também. Aqui no Brasil reduziu muito, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, se não me engano, é a segunda causa. Ainda é o cigarro. A primeira são instalações elétricas, a segunda é cigarro. Aqui no Brasil reduziu bastante, mas cigarro é realmente... Eu tenho vídeos, né, que mostram a pessoa fazendo simulação, né? Deixa um toquinho de cigarro ali, mal apagado, e começa o incêndio no sofá. Então, cuidados, né? Cuidados com o dia a dia, com coisas que pegam fogo. Gambiarras, né? Benjamin, aquelas régua, né? Que tem várias. Por exemplo, lá na Casa da Glória, que é da UFMG, a gente foi chamado para fazer avaliação lá, né? Aí eu cheguei, né, de cara, entrei, tinha essas réguas, rabicho que eles chamam, né? Rabicho com régua, e aí na régua tinha um monte de rabicho, né? Aí dali um monte de rabicho. Aí, na época, meu orientando, ele levou uma máquina termosensível, a temperatura máxima dos cabos estava superando em muito a capacidade delas, ou seja, ali já é um risco muito grande, né? Então, evitar esse tipo de coisa. Quando tiver um equipamento, ler o manual dele, principalmente no que fala, não faça isso, entendeu? Porque tem umas coisas que você não entende nada, né? Sei lá, mas tem coisas que falam assim, não faça isso. Ou esse equipamento é utilizado para isso. Principalmente tempo de uso, né? Para que ele serve? Então, muitas vezes, uma coisa que é utilizada para ser caseira, e poucas horas, eles fazem uma adaptação para ser algo mais profissional e ininterrupto. Isso é pedir para ter um princípio de incêndio, né? Então, são esses os principais cuidados. Se tomar cuidado com isso, até no cozinhar, por exemplo, não é? Então, às vezes, a gordura queima,
e a primeira coisa, a pessoa pega água e joga. Isso aí, a pessoa vai se queimar seriamente. Já sei de caso, parece no WhatsApp hoje em dia, uma ótima fonte de... Então aparece o cara se queimando, depois mostra ele no hospital todo derretido, porque por causa disso pegou fogo, e o cara do lado dele não faz isso, não joga água, não quer jogar água. Né? Então são esses cuidados, né? Cozinhar, tomar cuidado, né? Com a forma como vai cozinhar, não sei o quê. Até palitinho de fósforo, eu quase botei fogo na casa do meu pai, quando eu era menino, porque eu apaguei o palito de fósforo, eu gostava de fazer testes com fogo, né? Aí eu apaguei o palito, mas não apaguei, né? E aí eu joguei no lixo, o lixo era de plástico. Aí era um domingo, a gente ia sair para a missa, meu pai sempre dava uma olhada na casa, porque a casa estava toda fechada. E aí quando ele chegou na cozinha, o fogo, o lixo ficava embaixo de uma bancada de laje de concreto, antigamente fazia isso assim, né? Foi a sorte, porque ele ficou ali embaixo e a laje de concreto meio que segurou um tempo. Só que a labareda já tinha passado a laje, né? E já estava ali no meio do pé direito. Quando meu pai viu aquilo ali, eu falei, nossa, eu vou apanhar até... Não, meu pai não batia em mim, mas eu vou ficar de castigo até não sei aonde. Foi a sorte, porque se a gente tivesse saído sem verificar isso, quando a gente voltava a casa, estava toda incinerada, né? E eu ia ter problemas psicológicos pro resto da minha vida. Não era só meu pai botar de castigo, não, ia ter problemas psicológicos. Então, na verdade, né, um fósforozinho mal apagado, né? Então, são esses cuidados simples que aumentam muito a segurança da edificação. Cuidados muito simples, não precisa nada demais, não custa nada, né? E é interessante que quando as pessoas se conscientizam, uma ajuda a outra, não vamos fazer isso não, né? Porque isso aqui também é nosso, é uma coisa de envolver a pessoa, falar, né, que aquilo ali também aquilo é de todos, então se cada um fizer a sua parte ali, sabe? É uma coisa muito mais de incentivo do que de punição, né? Aí as pessoas realmente... E mostrar uns videozinhos ali para assustar, também é muito bom, né? Fala, tá vendo? Olha o que aconteceu, nossa, né? Em algumas cidades históricas, os bombeiros são voluntários e as construções são geminadas. Vamos preparar a população, nesse caso, para a prevenção de incêndios, sabendo que o Corpo de Bombeiros de Tiradentes, por exemplo, a sede é em São João. Isso é muito sério, né? No GREPDA, inclusive, tem lá a distância do Corpo de Bombeiros mais próximo. Quanto mais distante, maior o risco de incêndio, né? É a mesma coisa, uma educação, é envolvimento da comunidade, né? É o que a gente pretende fazer em Brumadinho, né? Que não é só, na verdade, nós nem vamos fazer os projetos de prevenção e combate a incêndio, né? A gente vai indicar o que tem que ser feito, né? Mas é mais essa educação da população, né? E a educação passa primeiro pelo envolvimento, quer dizer, chamar a população para trabalhar junto, né? Mostrar a importância, mostrar por que aquela cidade é preservada, né? E mais para um lado mesmo sentimental, ainda mais que a gente é latino, é melhor ainda, né? É uma coisa que você fala para o alemão que a avó dele nasceu aqui, foda-se. Mas falar para um brasileiro, que eu acho que é mais italiano do que português, né? Português ainda é um pouquinho frio, é um latino mais frio, mas a gente é tipo espanhol e com italiano. Mas sua avó foi batizada aqui, seu avô casou aqui, né? Quando você faz esse tipo de coisa, a pessoa realmente ela assume para si a responsabilidade de preservar aquilo ali. Ela começa a entender o que é patrimônio, né? É interessante, por exemplo, Brumadinho, eu fui nas edificações, elas não têm significado arquitetônico muito grande. São edificações muito simplórias, muito mesmo, né? Algumas do século XX mesmo. Mas elas têm um significado para a população enorme. Então, aí fica muito fácil. Agora, se Tiradentes, por exemplo, as pessoas não tiverem isso, cabe a gente incutir isso, né? Criar essa relação, essa relação emocional com a cidade, a primeira coisa. E aí depois começar realmente a abrir, olha, gente, vamos tomar cuidado com isso, ações simples, né? Começa por ações simples, depois começa por ações mais
complexas e até mesmo depois treinamento de brigadas, né, um treinamento constante de uma brigada. Se o município tiver condição, pagar por uma brigada profissional, né, e exigir da brigada treinamento constante, 6 meses, eu quero esses caras treinando, esses caras conhecendo a cidade, né? Uma ligação direta com o Corpo de Bombeiros, uma ligação de emergência direta com o Corpo de Bombeiros, mesmo que demore, mas ele vai vir, né? Por exemplo, no caso eu não falei isso aqui, tá, gente? Eu não falei, se alguém falar que eu falei, eu vou negar, mas um dos problemas lá do incêndio no Museu de História Natural é que o vigia, ele demorou para ver, porque é muito distante, não é culpa dele, não, é muito distante o incêndio de onde ele estava. Aí, quando ele veio, tentou ligar para o Corpo de Bombeiros, não conseguiu. Aí ligou para a polícia ligar para o Corpo de Bombeiros. Se tivesse uma ligação direta, né, ou se tivesse um sistema de alarme direto do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros chegaria lá muito mais rapidez. Talvez chegaria antes do cara perceber o incêndio. Então, são essas coisas, né? Essas são algumas das coisas, mas, assim, são ações, né, que têm que ser criadas com a população. Porque também chegar, falar no caso da academia, mas chegar o profissional, olha, vocês têm que fazer isso aqui, dificilmente vai ter adesão. E, gente, eu me coloco à disposição, não cobro, não, para poder ajudar, se alguém precisar, por exemplo, poxa, Tiradentes, eu preciso disso, disso, aquilo, a gente senta, ajuda vocês ali, às vezes pode até conversar com a prefeitura, às vezes vale a pena envolver a população, enfim, eu estou à disposição, tá, gente? Muito obrigada, Paulo, incrível. Luísa, seu momento. Só uma coisa, gente, tem uma observação, ser brigadista é função de herói. Não é fácil, não. E muitas vezes a pessoa, você não dá nada para a pessoa tem um perfil de brigadista muito melhor do que muito marmanjo aí. Mas vai, Luísa. Nossa, eu concordo super, Ju, e eu sempre admirei muito assim, o trabalho de bombeiro, porque são os caras que estão no lugar que ninguém quer estar, né? Assim, exatamente. Então, sempre depois que todo mundo já correu, que ninguém deu conta, são eles, né? Mas eu até cheguei a anotar aqui alguns pontos, pensando na pergunta do Daniel com relação à estrela, e aí eu acho que vai muito alinhado com o que a gente conversou nos outros encontros, essa questão cultural, essa questão informativa, né, de dar para os usuários daquele ambiente uma noção de pertencimento, que no caso do Estrela não tem como a gente falar, sua avó estava aqui. Não tem. Aí eu fiquei tentando pensar formas da gente criar isso, assim, que eu acho que o Estrela já tem essa dinâmica, assim, eu ouço dizer que todo mundo que eu conheço que frequenta ou frequentou o Estrela em algum momento já tem essa certa noção de pertencimento, então os meninos já fazem um trabalho muito legal disso, mas eu fiquei pensando, tipo assim, desse informativo com relação à prevenção, a massa, nossa, Ciro, não, que doido, deve ser massa, né, ver pessoas, assim, que estavam ali antes dessa nossa história atual, né? E aí eu fiquei pensando, assim, um material informativo que fale de prevenção, mas que fale de prevenção trazendo para essa noção de que isso é nosso. E aí, como uma ação prática, eu fiquei pensando assim, ontem eu tive que ir a um hospital, e aí saí meio correndo de casa e peguei o carregador de celular, botei na bolsa, o celular estava meio sem bateria. E é aquela coisa, né? Você está na sala de espera do hospital, você cata uma tomada e carrega o celular. Você olha para aquele tanto de gente carregando. E aí eu fiquei pensando, assim, algumas coisas, tipo, destinar uma tomada para carregar celular. E aí tem aquele lugar, assim, carregue seu celular aqui. Exatamente. É uma coisa simples, se a gente direciona um fuso para aquilo ali, já cria essa noção de, olha, alguém pensou nos usuários que vêm. Então, tipo, indiretamente você tá fazendo uma prevenção, mas você está também criando a noção de pertencimento, assim. Então, talvez na cozinha, o Estrela tem essa cultura da cozinha comum, talvez pensar assim, onde vai ficar a misteira, onde vai ficar tal coisa, tipo, destinar uma tomada para cada equipamento, então ter uma certa ordem naquilo ali, sabendo que várias pessoas usam a mesma cozinha, que ela é um pouco mais aberta do que uma cozinha convencional. Então, eu fiquei pensando em soluções assim, que talvez
aproximem um pouco, né? Serve para todos os temas que a gente conversou aqui, né? Da gente criar essa cultura indiretamente. E aí eu fiquei pensando no caso que a Adelaide falou do cara fumando no telhado, que às vezes, assim, se não é porque aquele edifício, aquela coisa tem alguma relação com você, pelo medo a gente consegue convencer um pouco, né, assim, sei lá, o cara tá em cima do telhado fumando, às vezes eu falo assim, poxa, mas é um prédio histórico, ou já passou muita coisa por aqui, não sei o que, o cara às vezes não vai se solidarizar. Mas você falar assim, cara, pode pegar fogo, pode morrer. Então, assim, às vezes a gente tem que apelar para o medo. E isso me lembrou, assim, eu cresci com a minha mãe nasceu e cresceu aqui no Santa Teresa, e eu cresci com a minha mãe contando de 2 incêndios que ela presenciou na casa vizinha. Teve uma que era vizinha e no outro era na casa em frente. E era ferro de passar roupa. Ficou quente, estava desligado, ficou quente em cima da roupa e pegou fogo. E ela conta, assim, ela tinha 6 anos de idade quando ela presenciou um incêndio, e ela conta, minha mãe está com 63 anos, conta como se fosse hoje, assim, então, ter visto o fogo tão perto criou uma cultura nela que o medo ensinou, que é aquela coisa, ou a gente passa por aquilo, ou a gente convive com alguém que passou, ou a gente cria esse medo para criar a prevenção, né? Assim, então, eu acho que espero que a gente não precise, né? Passar por um incêndio para poder aprender como é que é essas coisas, assim. E aí eu lembrei também uma coisa muito besta, que todo mundo fala, e a gente, eu acho que assim, né? A nossa geração dá uma ignorada pesada nisso, que é tipo o celular carregando à noite, né? Deixar o celular carregando em cima da cama. A amiga de um amigo teve que correr para o hospital outro dia porque o celular explodiu. Ela dormiu mexendo no celular, com ele ligado na tomada, e deitou em cima do celular. Então, tipo, o celular estava debaixo dela. E ela correu para o 23, porque ela se queimou inteira, porque o celular explodiu. E é o tipo de coisa que eu só ouvia falar, sempre era mensagem de WhatsApp, não deixa o celular ligar. A gente não acha que vai acontecer, a gente acha que é exagero. Computador em cima da cama. Outro dia eu mandei uma foto pro meu irmão. Tô vendo uma série, lembrei de você, não sei o quê. Computador em cima da cama. Ele falou assim, você é louca. Esse computador vai esquentar no lençol, você não faz de jeito nenhum. E é o tipo de coisa que, se não acontecer, a gente não acredita, né? Então, acho Exatamente. que tem isso, assim, quando tem uma coisa próxima, a gente acredita, assim. Acho que são esses 2 pontos. Exatamente. Por isso que, às vezes, as pessoas até falam, gerações depois de guerras, né? Elas costumam ter uma força, né, para reconstrução e construção, né, da nação muito maior do que aquelas que já pegaram a coisa pronta. Né? Muito por isso mesmo. O trauma, ele muda a gente, né? Agora, é muito difícil, né, de fazer algo, simular algo que vá traumatizar a pessoa ao ponto dela se conscientizar disso, né? O que a gente pode fazer é usar de diversos artifícios, né? Por exemplo, até mesmo esses pequenos vídeos. Às vezes o vídeo é muito longo, mas, por exemplo, pequenos vídeos que passem para grupos de WhatsApp. Gente, cuidado com isso, olha isso que aconteceu. Esse vídeo que você mostrou, eu achei ótimo, assim, porque podia ser em casa. Exato, é o secador de cabelo, gente. Né? Não deixa, você larga ele ali, né? E, só que, né, pode provocar. Então, o ferro de passar, o computador, celular, tem celular que explode, né? Então, são coisas que, e hoje em dia, com esses vídeos, eles podem dar uma assustada na pessoa e ajudar na conscientização. E a gente pode pegar tanto por esse lado, como por lado divertido, por exemplo. Eu cheguei a pensar, como vocês estavam falando disso, de fazer pequenas peças de teatro, rapidinhas, conscientizando o pessoal, de bom humor, mas aquele bom humor ácido, né? Aquela coisa que a pessoa como dizia a comédia grega antiga, né? A pessoa ria quando assistia, chegava em casa e chorava. Né? Quer dizer, aquela coisa que a pessoa acha engraçado, mas depois, putz, aquilo ali. Ou então ri de sem graça. Né? Ela vê que, nossa, essa sou eu. Então, é uma coisa que eu acho que é interessante. Existem grupos que fazem isso, grupos de teatro que fazem esse tipo de ação, né?
Isso faz muito para empresas, por exemplo, que quer conscientizar da segurança do trabalho, tal, eles fazem esses pequenos teatros. Então, eu pensei nisso. A questão do design, que até o Ciro tinha falado, né? Então, onde colocar e o que colocar na cozinha, o design pode ajudar nisso, né? E pode ser uma coisa, não precisa ser nada sofisticado, sabe? Um desenho simples de um liquidificador e uma setinha com a tomada, né? Tinha um aluno meu, ex-aluno, que ele fala uma coisa que eu achava muito interessante, que alguns não acham, criticam, mas eu acho muito interessante, é que, por exemplo, tem lá o extintor de incêndio, né? E aí tem gente que esconde, some, porque aquilo é feio e tal. E teve um designer que ele pintou um mergulhador e o cilindro de oxigênio era o extintor. Isso chama muito mais atenção do que você pintar o extintor de vermelho e colocar, né? Então, e é um negócio que fez parte. Imagina um mergulhador pintado, tamanho natural, e o cilindro é o extintor. Você nunca mais vai esquecer onde é que está o extintor. Você vai olhar para ele, né? Então, são coisas do bom humor que tem a ver com o design e que são muito efetivas, né? Então, por exemplo, onde é que estão os extintores? Na minha aula de graduação, quando não era online, né? Eu pedia para o aluno, falava, começou a incêndio aqui agora, onde é que está o extintor de incêndio mais perto, né? Então, instigar as pessoas a começar, poxa, realmente, se começar a incêndio, onde é que está o extintor? Aí eu pedia normalmente a pessoa mais franzina ali da sala para pegar o extintor de CO2, 16 quilos, coitado da pessoa. Tira aí desse negócio aí. Nossa, eu ficava morrendo de medo também de cair, quebrar o pé da figura, né? Então, são essas coisas que a gente pode fazer que começa a conscientizar, a pessoa começa a parar e pensar, né? Esse vídeo, por exemplo, do quarto, eu gosto muito de passar, porque eu já vi muita gente falar, nossa, depois daquilo, eu fulano é minha filha, sou filho, cuidado, ou eu mesmo e tal, né? Então, são essas ações. Porque, realmente, como o pessoal fala, né? Você não vai esperar seu filho queimar a mão para falar com ele que é perigoso chegar perto do fogão, né? Então, você tem que usar de outras coisas, né? Então, é mais ou menos isso. Algumas outras coisas, não, você deixa o menino mesmo se machucar, né? Você sabe que não vai ter sequela, mas ele entendeu que aquilo ali não é bom, né? Mas outras coisas não dá para você esperar que a pessoa sofra para poder ter uma conscientização, porque às vezes o sofrimento é irreversível, né? Ai, gente, eu vou só fazer um comentário rapidinho, é que a Luísa falou essa questão de convencer pelo medo, e eu acho uma coisa muito engraçada lá no Estrela, é que já é proibido consumir bebida alcoólica e fumar dentro do casarão. Só que essa proibição, ela veio mais por motivos espirituais, que tem todo um trabalho de limpeza espiritual no casarão, porque ele, né, já teve uns usos muito, muito pesados, né, de ser manicômio infantil, e aí eu acho que isso convence muito mais do que vai pegar fogo, não pode usar, e as pessoas realmente respeitam, sabe? Muito mais. É igual como eu citei, né, a sua avó foi batizada aqui, é muito mais do que isso aqui, é uma edificação do século XVII, que foi construída pelos escravos, não sei o quê, que trouxeram material lá de não sei aonde, entendeu? Tá. Quando você fala, sua avó foi batizada aqui, fala, opa, peraí, né? Você tem um outro apelo. Então, essas questões que não são técnicas nem tecnológicas, né, são espirituais, vou chamar espirituais, né? Elas têm um apelo muito mais forte, né, do que você destrinchar todo um embasamento técnico, tecnológico, teórico, acadêmico. Você fala assim, gente, não vamos não, porque aqui a gente fez um trabalho espiritual, porque havia um uso, eu não sabia desse uso de manicômio, não, né? Bom mesmo, tem que fazer mesmo, não, né? Fazer um trabalho ali, porque eu também acredito nessas questões de energia. Inclusive tem estudos mesmo, né? Uma casa que não é habitada,
ela deteriora mais rápido que uma casa habitada, né? Aí descobriu que a questão da umidade do próprio corpo humano que aumenta, mas independente disso, né? E isso realmente tem um apelo muito mais significativo do que você vai queimar a mão, menino, né? É o que acontece, né? Tem muitas. A gente não precisa disso, mas tem gente que precisa assim, Deus vai te castigar, que aí a pessoa para, sabe? Tem momentos que você tem que apelar para o Deus vai castigar. Então, é por aí. É isso mesmo, gente. Inclusive, Paulo está mais que convidado, tá? Para conhecer o casarão se que a gente puder. Principalmente de noite, sabe? Pegar esse climazinho assim, antimanicomial, você vai ver, delícia. Tô brincando, gente. A energia lá tá ótima. Vai que não sai mais, né? Enlouqueço lá. A gente tem histórias bem interessantes ali, experiências. Mas hoje em dia, ainda bem que tem limpado bastante. Gente, então, vou aproveitar, tá? Que a gente já chegando no final da nosso encontro. E queria agradecer ao Paulo, muito obrigada pela disponibilidade, por ter vindo. Acho que a gente teve uma discussão super calorosa e você dividir seus conhecimentos com a gente. A gente tem muito a agradecer mesmo, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu estou à disposição, tá, gente? Sempre que for possível e preciso, eu estou à disposição. Nossa, isso é muito valioso para a gente, ainda mais que agora que a gente vai começar a fazer o projeto de incêndio. Exato. O Daniel acabou de mandar aí no grupo também, no nosso chat, o nosso link da Evoe, que é a forma que a gente recebe também doações para poder manter o espaço, né? Que ajuda também a fazer esses pequenos reparos, essas coisas que não dão futuros problemas. Tá? E então, por hoje é isso, queria agradecer a presença de todos, a gente continua na terça-feira, não é isso mesmo? No encontro já com a prática de oficina, tá? A gente vai colocar a mão na massa e vamos fazer a apresentação mais completa do Estrela para vocês, tá bom? Muito obrigada, gente, bom final de semana para vocês. Gente. Bom final Tchau, de semana. obrigada, Paulo. Tchau. Obrigado a todos. Tchau.